Bom dia. Após 51 anos, os Carpenters continuam sendo um dos grupos musicais de maior sucesso de todos os tempos. Mas esse sucesso também veio acompanhado de críticas, em grande parte focadas em sua imagem. O que realmente aconteceu nos bastidores quando duas das vozes mais icônicas e marcantes da história do pop se encontraram? Por anos, os fãs especularam, mas metade das respostas permaneceu em silêncio. Até agora, Agnetha Fältskog, do ABBA, finalmente se pronunciou. Não com drama, mas com algo mais desarmante, uma verdade silenciosa. Suas palavras despertaram curiosidade através das gerações, especialmente sobre um único momento que, à primeira vista, parecia insignificante. Mas por trás desse momento reside um peso compartilhado que nenhuma das artistas jamais revelou completamente. Por que Agnetha ainda fala de Karen Carpenter décadas depois? A resposta não é o que você imagina. Algo profundamente pessoal manteve essa memória viva. E depois de ouvir, você talvez nunca mais ouça a música deles da mesma forma. Em 1978, um momento raro e memorável aconteceu na Alemanha quando duas das vozes femininas mais icônicas da música pop, Agnetha Fältskog do ABBA e Karen Carpenter do The Carpenters, dividiram o palco durante a gravação do popular programa de televisão europeu Star Parade. Na época, o ABBA dominava as paradas musicais globais com sucessos como Take a Chance on Me, enquanto o The Carpenters ainda era celebrado por suas baladas de soft rock características, apesar dos problemas de saúde que Karen enfrentava. O episódio, exibido em 11 de maio, contou com apresentações de ambos os grupos e marcou uma das raras ocasiões em que dois artistas de peso, de diferentes vertentes do mundo da música, se apresentaram lado a lado. Embora o encontro tenha sido breve e ocorrido principalmente fora das câmeras, teve grande significado, especialmente em retrospectiva, por reunir dois artistas que tinham muito mais em comum do que o público podia perceber. O ambiente era festivo e de grande repercussão, com os produtores buscando destacar os maiores nomes do pop. Agnetha e Karen estavam em momentos cruciais de suas carreiras. Para o ABBA, o final da década de 70 representou o auge criativo, enquanto os Carpenters tentavam manter sua relevância em meio à evolução dos gostos musicais. De acordo com relatos da época, incluindo a própria lembrança de Agnetha em entrevistas posteriores, o clima nos bastidores era profissional, mas acolhedor. Karen interpretou Top of the World e Sweet Smile, canções que capturaram a ternura e a melancolia pelas quais era conhecida. Agnetha, conhecida por sua profundidade emocional e precisão vocal, teria ficado particularmente comovida com a apresentação ao vivo de Karen, observando que sua voz era algo especial. Relata-se que a conversa entre elas foi breve, mas deixou uma marca indelével no coração de Agnetha. Mais tarde, ela refletiria sobre a raridade de alguém como Karen Hall, uma artista cuja qualidade vocal podia evocar emoções quase que imediatamente. Igualmente notável era a simplicidade e a humildade de Karen. Ambas as mulheres possuíam uma espécie de sensibilidade introspectiva que frequentemente entrava em conflito com as exigências de suas carreiras e, consequentemente, afetava o mundo em que viviam. A própria Karen era discreta e reservada. Agnetha era brincalhona e espontânea, mas também evitava o escrutínio intenso da mídia. Agora, considerando os problemas pessoais de Karen Carpenter, particularmente seu problema indizível com a anorexia, pode-se questionar, será que Agnetha pressentiu algo mais? Naquela época, poucos fora do círculo íntimo de Karen compreendiam a dimensão do transtorno. Ainda assim, a lembrança que Agnetha guarda do encontro, repleto de admiração e reconhecimento das habilidades de outra artista, sugere que as emoções se fizeram sentir naquele instante fugaz. Esse momento ganharia um novo significado para Agnetha, que mais tarde lamentaria publicamente a tragédia da morte de Karen, falando da fragilidade que por vezes se esconde até mesmo por trás das vozes mais poderosas. O que começou como um momento nos bastidores logo se transformou em algo muito mais pessoal. Uma voz reconhecendo o brilho discreto de outra. Respeito mútuo entre gigantes da música. A admiração de Agnetha Fältskog por Karen Carpenter ia muito além de uma única apresentação. Em entrevistas concedidas anos após o encontro delas no programa Star Parade, Agnetha descreveu a voz de Karen como algo especial, reconhecendo sua rara ressonância emocional e pureza técnica. Esse sentimento não era apenas um elogio educado, mas uma reação genuína de uma vocalista talentosa para outra. Agnetha, conhecida por sua própria interpretação rica e emotiva com o ABBA, reconheceu em Karen uma alma gêmea.
Alguém que conseguia transmitir letras não apenas com clareza, mas também com um peso emocional que perdurava. Seus elogios destacam como a arte de Karen transcendeu as fronteiras dos gêneros musicais e deixou sua marca até mesmo em artistas de outras áreas. O estilo vocal de Karen Carpenter se destacou no mundo pop dos anos 1970, e não é surpresa que alguém como Agnetha, que também compreendia as exigências da precisão vocal, tenha percebido isso. O contralto grave e caloroso de Karen não era apenas reconfortante, mas também capaz de expressar vulnerabilidade de uma forma que poucos conseguiam igualar. Agnetha observou isso, dizendo que a voz de Karen tocava as pessoas e destacou que havia uma intimidade que fazia os ouvintes se sentirem como se estivessem sendo abordados pessoalmente. Embora muitos fãs e críticos tenham descrito a voz de Karen como melancólica ou assombrosa, Agnetha enfatizou a honestidade em seu tom. Uma voz que, mesmo ao interpretar melodias alegres, revelava camadas mais profundas de emoção sob a superfície. Esse respeito mútuo se fundamentava em fatores que iam além da habilidade técnica de ambas. Agnetha parecia compreender a profunda conexão entre as performances musicais de Karen e sua própria identidade emocional. Karen conseguia transformar letras simples em algo profundo, algo que Agnetha admirava muito. Desde We've Only Just Begun até Superstar, Karen nunca forçou suas performances. Agnetha admirava o fato de Karen não precisar cantar com intensidade excessiva ou recorrer a artifícios teatrais para criar uma conexão com o público. Pelo contrário, era essa contenção que a atraía. Num mundo onde se esperava que as artistas femininas brilhassem ou exagerassem, foi a sutileza de Karen que se destacou, e Agnetha sabia que isso era pura força. Na época em que se conheceram, tanto Agnetha quanto Karen estavam no auge da fama, o que significa que Agnetha provavelmente viu um pouco dessa fortaleza silenciosa também em Karen. Embora não fosse de conhecimento público, Karen sofria de problemas de saúde. Sua honestidade emocional pode ter contribuído para que suas performances fossem muito mais impactantes do que qualquer um poderia imaginar. A lembrança de Agnetha demonstra respeito e empatia, indicando que ela via Karen não apenas como uma colega musical, mas também como uma mulher cuja arte era inseparável de sua vida interior. Mais importante ainda, o breve encontro entre elas deixou Agnetha com pura admiração. Isso deixou uma lembrança de que cada voz era inesquecível. Vidas paralelas. Sob os holofotes, Karen Carpenter e Agnetha Feltskog ascenderam à fama como as vozes que definiram duas duplas musicais amadas mundialmente, The Carpenters e ABBA. Embora seus estilos musicais fossem distintos, suas trajetórias profissionais foram marcadas por semelhanças impressionantes. Ambas as mulheres se tornaram sensações internacionais na década de 1970, conquistando um público enorme com seus grupos e alcançando o topo das paradas musicais. Karen, ao lado de seu irmão Richard, criou um estilo próprio de soft rock, enquanto Agnetha ajudou a moldar o icônico som pop do ABBA com Benny Andersson, Björn Ulvaeus e Anja Fridlingstad. Apesar dessas diferenças estilísticas, as duas cantoras compartilhavam um laço tácito. Elas eram frequentemente vistas como o núcleo emocional de seus respectivos grupos, cada uma entregando vocais que ressoavam profundamente com o público ao redor do mundo. Suas carreiras, no entanto, foram moldadas por mais do que apenas talento. Tanto Karen quanto Agnetha atuavam em estreitas parcerias criativas, onde a colaboração muitas vezes se confundia com a dependência. A identidade de Karen como artista estava fortemente ligada à visão e às decisões de produção de Richard. Da mesma forma, Agnetha, embora fosse uma compositora e intérprete talentosa por direito próprio, muitas vezes era ofuscada pela imagem coletiva do ABBA e pelo domínio de Björn e Benny na composição das músicas. Em ambos os casos, as mulheres viram suas vozes criativas limitadas pelas expectativas depositadas sobre elas, apesar de serem os rostos mais reconhecidos de seus grupos. A capacidade delas de manter a compostura profissional em ambientes tão controlados diz muito sobre sua resiliência pessoal. A vida fora do estúdio não era nada mais fácil, com a crescente fama e a pressão cada vez maior sobre ambas para se adequarem às expectativas do público. A vida de Karen passou a ser cada vez mais ditada não apenas por sua carreira, mas também por problemas familiares e de saúde. Enquanto isso, Agnetha lidava com a perda de privacidade durante longas turnês em um ambiente de atenção incessante da mídia, acabando por se afastar dos holofotes por anos.
Nenhuma das duas se encaixava no protótipo de uma celebridade estereotipada. Elas prezavam sua privacidade e um certo grau de normalidade, mas foram lançadas em posições que exigiam que estivessem constantemente em evidência, se apresentando dia após dia. Essa tensão frequentemente se transformava em estresse, que elas precisavam manter escondido. Embora seus caminhos tenham se cruzado por um breve momento, Karen e Agneta compartilharam uma experiência paralela ao lidar com a fama em ambientes restritivos. Suas glórias vieram acompanhadas de profundos custos pessoais, envolvendo muito sacrifício silencioso e um fardo emocional invisível. Em retrospectiva, fica claro que por trás de suas performances vocais impecáveis havia mulheres em profunda luta pela autopreservação em uma indústria que pouco tolerava a vulnerabilidade. Como vocalistas femininas de destaque em grupos musicais dominados por homens, tanto Karen Carpenter quanto Agneta Feltskog enfrentaram desafios únicos que moldaram não apenas suas carreiras, mas também suas identidades pessoais. Embora seus talentos fossem inegáveis, elas atuavam em ambientes profissionais, onde o controle criativo frequentemente estava nas mãos de seus colegas homens. Nós Carpenters, Richard Carpenter, era responsável pela produção e direção, e Karen frequentemente tinha que se conformar à sua visão musical. No ABBA, a composição e a produção ficavam a cargo de Björn Ulvaeus e Benny Andersson, o que significava que Agneta tinha pouca influência sobre a direção do grupo, apesar de ser uma de suas integrantes mais reconhecidas. Essa falta de controle contribuiu para tensões internas, especialmente para artistas como Karen e Agneta, que eram profundamente ligadas à sua arte. As expectativas públicas depositadas em ambas as mulheres apenas intensificaram seus conflitos. Como representantes de seus respectivos grupos, esperava-se que mantivessem uma imagem impecável e alegre, independentemente do desgaste emocional que enfrentavam nos bastidores. Para Karen, a pressão para parecer perfeita, magra, eloquente e infinitamente elegante alimentou sua obsessão prejudicial com peso e aparência. Agneta também sentiu o peso dessas exigências. Conhecida como a loira do ABBA, ela estava constantemente sob os holofotes, elogiada tanto por sua beleza quanto por sua voz. Mas por trás da imagem, havia alguém que lutava cada vez mais contra a ansiedade e a natureza invasiva da fama mundial. Foi a autoimagem que essas pressões mais influenciaram em suas vidas. Em contraste, o reconhecimento público a Karen vinha acompanhado de um profundo sentimento de inutilidade dentro de sua família e em sua vida profissional. Internamente, como Agneta, que já pressentia o distanciamento muito antes do fim do ABBA, Karen voltava-se para o mundo exterior, carregando os dois lados conflitantes de ser amada publicamente, mas criticada em particular. Embora as reações sejam diferentes, Karen mergulha em práticas muito perigosas, enquanto Agneta se isola completamente da vida pública. A realidade é que ambas refletem sobre o quão difícil era viver sob o escrutínio público sem uma autonomia significativa. O ponto mais notável é que essas questões eram pouco debatidas ou sequer discutidas naquela época. Era muito raro na indústria musical dos anos 1970 que as mulheres tivessem acesso ao apoio emocional e aos recursos psicológicos de que precisavam, especialmente se fizessem parte de grupos liderados por homens. Existia uma cultura em que fazer concessões e sofrer em silêncio, mantendo uma aparência comercial, era considerado normal. Suas experiências mostram que a fama podia penetrar muito mais fundo nas fissuras, criadas pelos desequilíbrios sistêmicos do que até mesmo os artistas mais talentosos e amados. Ao perceber a dor oculta de Karen, durante o breve encontro no programa Star Parade em 1978, Agneta Feltskog sentiu algo mais em Karen Carpenter do que apenas talento. Embora o clima nos bastidores fosse leve e profissional, Agneta admitiu mais tarde que notou uma tristeza silenciosa sob a aparência calorosa e humilde de Karen. Apesar de Karen ser gentil e serena em público, Agneta sentiu um certo distanciamento emocional em seu comportamento, um indício sutil de que algo não estava bem. Anos depois, refletindo sobre aquele momento, Agneta compartilhou como foi impactada não apenas pela voz de Karen, mas pela emoção que pareceu persistir mesmo após o fim da música. Na época, pouquíssimas pessoas fora do círculo íntimo de Karen compreendiam a extensão de sua luta contra a anorexia nervosa, uma condição amplamente incompreendida e raramente discutida em público. Agneta também não conhecia os detalhes, mas seu instinto como colega artista e alguém que também lutava contra o peso emocional da fama lhe proporcionou uma perspectiva única.
Nas palavras dela, é uma daquelas vozes que você ama, mas que também te faz sentir algo mais. Esse algo mais talvez fosse o sofrimento interno de Karen transparecendo em suas performances, uma profundidade emocional que ressoava profundamente com alguém como Agnetha, que valorizava a honestidade na música acima de tudo. Foi uma observação sutil, mas que revelou muito. Enquanto tabloides e críticos julgam com base na aparência e nas posições nas paradas musicais, Agnetha respondeu a verdade emocional que sentiu na presença de Karen. Não houve nenhum grande confronto. Não houve nenhuma conversa interrogativa de verdade. Houve apenas um reconhecimento da existência uma da outra. Talvez Agnetha, tendo vivenciado suas próprias ansiedades e pressões como um ícone pop feminino, tenha captado algo que as outras não perceberam. A voz de Karen, sua gentileza, aquela imagem cuidadosamente construída em público. A força de vontade com que ela se mantinha firme, tão profunda e pesada dentro de si, era difícil de descrever. Em retrospectiva, a intuição de Agnetha parece quase profética. A morte prematura de Karen chocou o mundo em 1983 e só então o público começou a compreender a gravidade de seus problemas de saúde. Para Agnetha, essas lembranças de um breve encontro provavelmente ganharam maior relevância ao longo dos anos. Isso ilustra como um momento fugaz pode conter um significado imenso, especialmente entre artistas que entendem muito bem o que é preciso para esconder a dor por trás da performance. A intuição silenciosa de Agnetha foi apenas o começo. O que se seguiu revelaria a verdadeira profundidade daquela luta invisível. A realidade oculta por trás da voz. A luta de Karen Carpenter contra a anorexia nervosa foi uma batalha silenciosa e devastadora que permaneceu em grande parte escondida do público durante sua vida. Numa época em que os distúrbios alimentares eram pouco compreendidos, mesmo dentro da comunidade médica, a condição de Karen permaneceu sem diagnóstico por anos. Em meados da década de 1970, seu peso havia caído para níveis alarmantes, mas grande parte da atenção em torno de sua aparência era voltada para elogios, em vez de preocupação. As pessoas próximas a ela notaram sua crescente dependência de laxantes e medicamentos para a tireoide, mas sua crise de saúde era frequentemente minimizada ou ignorada, até mesmo por sua família. O que poucos sabiam era que a doença de Karen havia se tornado uma força controladora em sua vida, ditando sua rotina diária e minando suas energias, mesmo enquanto ela continuava a se apresentar. A gravidade da anorexia de Karen só se tornou amplamente conhecida após sua trágica morte em 1983. Novas informações obtidas por meio de biografias e relatórios médicos revelaram os extremos que ela enfrentou. Em certo momento, ela chegava a tomar de 80 a 90 laxantes por noite e havia se tornado dependente de xarope de ipecacuanha, o que gradualmente prejudicou seu coração. Em 1982, ela buscou tratamento com o psicoterapeuta Steven Levenkron em Nova York. Uma atitude corajosa, considerando o ceticismo de sua família em relação à terapia. Embora tenha começado a apresentar melhoras nas sessões, os danos ao seu corpo eram irreversíveis. Quando Karen foi internada no Hospital Lenox Hill, seu peso havia caído para 35 quilos. Apesar de um breve período de recuperação física, os anos de desnutrição enfraqueceram seu coração de forma irreversível. Além disso, havia uma falta de conscientização ou sensibilidade em relação a questões de saúde mental e imagem corporal na indústria do entretenimento, agravada pelos fatores mencionados. Enquanto enfrentava uma doença potencialmente fatal, com uma teimosia reservada, esperava-se que Karen mantivesse uma aparência pública impecável. Muitas especulações se concentravam em seu estilo, sua voz e suas performances, mas muito pouco em sua saúde, mesmo quando sua aparência, em meio a tudo isso, começava a se tornar muito mais alarmante. A anorexia era, naquela época, um assunto tabu e poucos a consideravam uma doença mental de fato. Em muitos aspectos, a história singularmente trágica de Karen revelou as enormes lacunas na compreensão da saúde e do bem-estar dentro da indústria. A luta de Karen Carpenter contra a anorexia tornou-se um dos casos fundamentais que conscientizaram as pessoas sobre os transtornos alimentares a tal ponto que ela própria se tornou vítima desse atraso. Sua história permanece como a de um grande talento ofuscado por uma dor oculta. A voz que confortou milhões era algo completamente diferente, por trás da cortina clamando por ajuda, revelando como as aparências muitas vezes escondem a necessidade de sofrimento e como a falta de compreensão pode custar vidas, mesmo daquelas que parecem mais brilhantes.
Enquanto os problemas de saúde de Karen Carpenter foram eventualmente revelados por meio de registros médicos e relatos biográficos, as lutas de Agnetha Fältskog se desenrolaram em grande parte longe dos olhos do público. Após a última apresentação do ABBA em 1982, Agnetha gradualmente se afastou dos holofotes, optando por viver uma vida mais privada na Suécia. Sua decisão não foi apenas uma questão de preferência, foi moldada por anos de exaustão emocional, ansiedade e um crescente desconforto com as pressões da fama mundial. Ao contrário de muitas celebridades que migraram imediatamente para a carreira solo, Agnetha deu um passo atrás, indicando que o preço do estrelato internacional havia chegado a um ponto crítico. Agnetha falou abertamente em entrevistas posteriores sobre seu medo de voar, sua sensibilidade à imprensa e seu desejo de solidão. Ela admitiu que as constantes viagens e a intensa agenda de turnês com o ABBA a deixavam emocionalmente exausta, mesmo no auge do sucesso do grupo. Ela relutava em se separar dos filhos por longos períodos e achava a invasão da fama difícil de lidar. Essas ansiedades a levaram a recusar grandes aparições internacionais e a evitar compromissos prolongados sob os holofotes. Seu afastamento da fama não foi motivado por ego ou desinteresse, mas sim uma medida de proteção para sua saúde mental, algo que não era amplamente compreendido ou apoiado na década de 1980. É difícil ignorar a personificação dos paralelos emocionais de Karen Carpenter. Ambas eram o coração pulsante que se revelou parte de grupos musicais de enorme sucesso e ambas lutavam silenciosamente contra seus demônios internos enquanto mantinham uma fachada de elegância e perfeição. Agnetha pode não ter sucumbido a um transtorno alimentar como Karen, mas seus problemas físicos, ansiedade, isolamento e o peso da expectativa pública refletem muitas das mesmas pressões emocionais que Karen enfrentou. A diferença é que Agnetha conseguiu criar um espaço para se curar ao se afastar da indústria. Uma opção que claramente não foi totalmente explorada, ou talvez não tenha sido permitida para Karen. Olhando para trás, Agnetha pode ter preservado mais de si mesma do que a fama teria permitido, graças à privacidade de sua vida. Isso enfatiza a importância de ouvir os sinais de alerta internos e agir a tempo para evitar que as tensões se transformem em crises. Ao falar de Karen Carpenter mais tarde na vida, Agnetha não apenas lamentou a perda de uma colega talentosa, mas também reconheceu, de forma sutil, uma compreensão compartilhada da sensação de estar sobrecarregada, sem apoio e com a expectativa de que se siga em frente a qualquer custo. Essa empatia, moldada por sua experiência, confere peso a cada palavra proferida em memória de Karen. Uma oportunidade perdida para fortalecer os laços de irmandade e apoio mútuo. Em retrospectiva, o breve encontro entre Agnetha Fältskog e Karen Carpenter em 1978 parece um momento pungente, repleto de potencial perdido. Ambas estavam no auge de suas carreiras, enquanto enfrentavam silenciosamente desafios emocionais e psicológicos. Embora tenham trocado apenas algumas palavras nos bastidores do Star Parade, suas semelhanças, sensibilidade musical, natureza introvertida e as pressões da fama sugerem que poderiam ter formado uma amizade forte e de apoio mútuo. É tentador imaginar o que teria acontecido se seus caminhos tivessem se cruzado em outras circunstâncias, em um mundo mais sensível ao impacto emocional da fama. Naquela época, saúde mental não era um assunto discutido abertamente na indústria do entretenimento, especialmente entre artistas mulheres. A resiliência emocional era esperada, não incentivada. Se houvesse mais conscientização ou apoio institucional, talvez Karen e Agnetha pudessem ter se conectado além daquela interação fugaz. Ambas eram conhecidas por sua empatia e inteligência emocional. Características que, se tivessem tido a oportunidade, poderiam ter criado um vínculo de compreensão e conforto mútuos. Agnetha, que também havia lutado contra a ansiedade e a pressão pública, poderia ter oferecido a Karen a oportunidade de ouvir ou de se identificar com a situação, algo de que ela tanto precisava. Nunca houve um ambiente acolhedor nas relações entre colegas mulheres na indústria musical do final da década de 1970. Apesar da atmosfera de silêncio, ela era baseada na competição extrema em sua essência, e expor a própria fragilidade emocional era geralmente visto como uma desvantagem. Será que tinha sido diferente? Será que a cultura na indústria musical tinha permitido e até incentivado o apoio e a presença emocional entre as colegas?
Talvez situações como a de Karen sofrendo sozinha não tivessem existido, ou pelo menos alguma dificuldade que ela enfrentasse poderia ter sido amenizada com compreensão, oferecendo-lhe alívio emocional ou momentos de clareza. Da mesma forma, para Agnetha, essa conexão teria amenizado seu desespero e lhe proporcionado um espaço seguro para expressar suas preocupações e medos sem julgamentos. Assim, a perda dessa conexão entre as duas evidencia uma grande deficiência da indústria musical no apoio à saúde mental. Numa época que incentivava o silenciamento em vez da autoexpressão, as estrelas veteranas, Karen e Agnetha, foram deixadas à própria sorte, buscando forças no que lhes restava para combater a solidão. Essa combinação específica de aliados serve ao propósito atual de simbolizar como um senso de camaradagem estava apenas começando a se formar. Sua união através da música teria sido sua última demonstração de martírio. Na análise final de suas histórias, percebe-se o quanto é necessário criar ambientes que permitam que laços emocionais e diálogos sejam apoiados e até mesmo nutridos desde o início. As consequências da morte de Karen. A morte repentina de Karen Carpenter em 1983 afetou profundamente não apenas fãs e familiares, mas também outros músicos, especialmente aqueles que tiveram um breve contato com ela e reconheceram a intensidade silenciosa por trás de sua voz. Agnetha Felskog, que só encontrou Karen uma vez durante a gravação do programa Star Parade em 1978, falou posteriormente com um tom de reflexão solene ao relembrar a perda. Embora o encontro tenha sido breve, a notícia da morte de Karen despertou algo duradouro em Agnetha. Em entrevistas posteriores, ela reconheceu sentir uma profunda tristeza, não apenas pela perda de uma voz tão rara, mas também pela dor pessoal que Karen havia suportado em silêncio. Para Agnetha, a morte de Karen tornou-se um exemplo contundente de como as pressões da fama podem devastar até mesmo as figuras públicas mais equilibradas. Agnetha sempre foi sensível aos custos emocionais do estrelato, tendo lidado com ansiedade, escrutínio da mídia e o esgotamento de turnês mundiais. A história de Karen confirmou muitas das preocupações tácitas de Agnetha sobre a falha da indústria musical em apoiar a saúde mental dos artistas. Ela admitiu que a morte de Karen a obrigou a refletir de forma mais crítica sobre o ambiente em que ambas trabalhavam, um ambiente que frequentemente exigia perfeição, mas oferecia pouca consideração em troca. A tragédia também evidenciou a vulnerabilidade emocional dos artistas, e Karen era uma dessas pessoas cuja aparência forte e elegante escondia terríveis batalhas internas que o mundo exterior não conseguia compreender. A morte de Karen me fez enxergar essa realidade com mais clareza, diz Agnetha frequentemente, ao refletir sobre como os artistas sofrem em silêncio, mantendo vivo o mito de sorrir para as câmeras enquanto carregam um pesado fardo pessoal. Para Agnetha, isso foi um lembrete doloroso de que a fama não protege ninguém do sofrimento. Às vezes, na verdade, intensifica a agonia. O impacto psicológico sobre os artistas, especialmente as mulheres, raramente era discutido abertamente, tornando ainda mais mórbido o caso de histórias como a de Karen. Agnetha possui uma clareza que lhe permite agora enxergar a realidade emocional cortante da fama, que penetra a superfície de todo o brilho. Embora nunca tenha afirmado conhecer Karen profundamente, suas reflexões sobre a vida e a morte da artista sempre foram permeadas de empatia e sinceridade. E bem aqui, se alguém parasse para pensar, estava uma marca em Agnetha, a lembrança da necessidade de compaixão, de vulnerabilidade, de enxergar o ser humano por trás da performance. É isso que torna o legado de Karen, para Agnetha, não apenas musical, mas, mais importante, muito pessoal. O impacto da perda de Karen não terminou com o luto. Isso despertou algo em Agnetha que ainda ressoa em suas palavras hoje. O legado duradouro. Mesmo décadas após a morte de Karen Carpenter, Agnetha Felskog continua a falar sobre ela. Não por obrigação, mas por um profundo respeito e reflexão silenciosa. Em diversas entrevistas, Agnetha mencionou Karen não apenas como uma vocalista excepcional, mas como alguém cuja profundidade emocional transcendia a performance. O breve encontro delas em 1978 deixou uma impressão mais profunda do que qualquer um poderia ter previsto na época. E o legado de Karen continua a ressoar em Agnetha tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Não se trata de nostalgia. Para Agnetha, Karen representa uma lembrança do que muitas vezes passa despercebido na vida de artistas consagrados.
O que leva Agnetha a revisitar a memória de Karen provavelmente é o reconhecimento de experiências compartilhadas. Ser mulher no centro do sucesso global, mas ainda assim lidar com fardos emocionais raramente reconhecidos publicamente. Agnetha, que passou grande parte de sua vida pós-aba longe dos holofotes, compreende a natureza isoladora da fama. Ela frequentemente falou sobre suas próprias batalhas contra a ansiedade e seu desconforto com a exposição na mídia. Karen. Ela viu não apenas uma artista notável, mas também uma mulher que lutava para manter sua identidade sob imensa pressão. Esse sentimento de afinidade, embora expresso apenas brevemente em pessoa, continua a influenciar a maneira como Agnetha se lembra dela. Esta é a história de Karen, sobre a qual Agnetha tem uma opinião. A história, que ainda é muito relevante, trata da artista que, embora atue em uma indústria voltada para a performance, sempre deixa de lado os aspectos mentais e emocionais de um artista. Manter viva a memória da história de Karen contribuirá, assim, indiretamente para uma compreensão mais humana da fama e da arte. É uma forma de homenagear uma colega cuja luta, ainda incompleta, passou despercebida até que fosse tarde demais. As constantes referências a Karen não são gestos sentimentais. Por trás delas, existe um desejo sincero de valorizar a realidade emocional, além da fachada que muitas vezes se espera dos artistas. Por fim, Agnetha não para de falar sobre Karen Carpenter porque a voz e a história de Karen deixarão uma marca indelével. Fã e também artista. Ela é alguém que sentiu na pele a tensão entre o sucesso público e a dor privada. Para Agnetha. O legado de Karen vai além da música. O vídeo fala sobre manter viva a memória da pessoa por trás da voz e usar essa memória para conscientizar sobre a necessidade de empatia, consciência emocional e apoio em uma indústria que, muitas vezes, negligencia o custo humano. Se esta história te emocionou ou te deu uma nova perspectiva, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo com suas lembranças ou pensamentos sobre Karen e Agnetha, e se inscrever para mais histórias inéditas por trás das vozes mais inesquecíveis da música. E antes de ir, assista ao próximo vídeo na sua tela para mais informações exclusivas dos bastidores que você não vai querer perder.